é uma obra escrita por Neil Gaiman e é uma das maiores HQs de toda a história. O arco Prelúdios e Noturnos, que é o primeiro arco da série, é composto pelos volumes de 1 a 8 e foram publicados originalmente entre 1988 e 1989. Para comemorar os 30 anos de existência de Sandman, as editoras começaram a produzir a versão especial de 30 anos. No Brasil, ela está sendo publicada pela editora Panini e foi lançada em maio de 2019. Sandman é responsável por resgatar vários personagens de ouro da DC que estavam esquecidos, assim como também ele foi responsável por criar um selo de revista chamada Vertigo para adultos, porque embora Sandman seja uma história em quadrinhos, é uma história para adultos. Sandman possui temas pesados, como homossexualismo, como violência bruta, como religião, e nisso pode traumatizar algumas crianças. Até mesmo alguns adultos podem se sentir traumatizados com alguns temas, considerando com a idade que a obra tem, publicada há 30 anos atrás. Sandman sempre se provou que era uma obra à frente de seu tempo. E falando do personagem em si, Sandman, na tradução significa Homem de Areia. E o Homem de Areia, o Sandman, é o ser do folclore responsável por fazer as crianças e os adultos dormirem. Ele joga a areinha nos olhos e fazem com que a pessoa fique sonolenta e durma. Assim, quando ela acorda, essa areinha se torna remela ao misturar com as lágrimas, né? Isso, claro, que é um folclore, é um dito popular. E no Brasil, o nosso representante de Sandman, vamos dizer assim, seria o João Pestana. Sandman mistura todos os tipos de folclore e religião em sua história, graças a Neil Gaiman, que também é autor do clássico Deuses Americanos, onde ele mostra a realidade desses deuses modernos e de deuses antigos perante a sociedade. Em Sandman é parecido. Todos os folclores, todas as religiões conseguem habituar coexistindo no universo da DC Comics. Em nossa resenha em si, não falaremos da história passo a passo, ponto a ponto, detalhe por detalhe. Não, falaremos em alto, por alto, sobre as situações mais importantes que acontecem na trama. Então, se você não quer tomar spoiler e quer ir direto para as considerações finais, eu sugiro que você pule parte desse vídeo, onde vai estar o alerta agora de spoiler, e até o final do alerta de spoiler para que você não se prejudique na sua experiência. Porque mesmo ouvindo a história, é melhor ler. E ao ler, você tem as suas próprias impressões, e além de você estar imerso. Porque em histórias em quadrinhos, assim como em livros, os detalhes nos prendem, os detalhes nos deixam engajados em continuar aquilo. Nos livros, é a questão da narrativa, da narração. E nas HQs, a questão que nos prende em detalhes são os próprios quadrinhos. Porque nos quadrinhos da história, nós somos imersos ao que está acontecendo. Aqui nós vivenciamos tudo o que está acontecendo e podemos sentir o que os personagens estão sentindo e literalmente ver o que eles estão vendo. Bom, no início da história de Sandman, aí está acontecendo um ritual macabro, ainda na época da Guerra Fria, onde pessoas estavam tentando conjurar a morte para capturá-la. E, em vez disso, eles capturaram outro dos perpétuos, que é Sandman, o Sonho. Sonho foi capturado e mantido em cativeiro em uma jaula de vidro por cerca de 70 anos. E nesses 70 anos, muita coisa aconteceu no mundo. Algumas pessoas sofreram uma doença que as mantinham eternamente dormindo em longos comas, e elas acordavam por breves momentos e não sabiam onde estavam, o que estavam fazendo. Fora que as pessoas também que não tinham insônia começaram a ter, e diversos distúrbios de sono aconteceram por toda a existência do universo. Sandman, ele foi mantido como um troféu, passado de geração para geração dos seus raptores. E ali ele estava preso por duas situações. Uma, porque ele foi capturado de forma errada, já que queriam ter capturado a morte, e outra, porque eles tinham medo de soltá-lo e das consequências que haveria nisso. Ao se passar dos anos, Sonho, ele esperou e aguardou ali, quieto, parado, esperando uma brecha, porque ele sabia que um dia ele teria uma oportunidade de sair.
Em uma bela ocasião, um dos guardas que cuidava dele começou a falar com os seus colegas, né, de guarnição ali, sobre os sonhos de vida que ele tinha, sobre a luxúria que ele queria ter e esbanjar. E foi nesse momento que o Senhor dos Sonhos se aproveitou das palavras do rapaz que estava contando o seu sonho para poder entrar na imaginação desse rapaz e começar a tornar realidade ali em sua mente. Enquanto ele sonhava acordado, ou realmente ele começou a pescar ali, que a gente fala, né? Enquanto ele estava pescando em seus sonhos, o sonho juntava uma pequena força para conjurar um pouco de areia dos sonhos. E essa areia ele materializou dentro de sua cela. E se fingiu de morto. O sonho ficou se fingindo de morto por um tempo, até que os guardas acreditavam assim, que ele tivesse morrido, afinal já fazia muitos anos que ele estava preso. E o filho do raptor original, que já estava com uma idade bem mais avançada do que o próprio pai quando o capturou, chegou lá para ver. E quando ele viu, realmente parecia que ele estava morto. E a decisão mais sensata foi abrir a jaula para ver o que estava acontecendo. Só que esse foi o maior erro de todos, pois ao abrir a jaula, Sonho soltou e soprou a sua areia mágica e fez com que todos ali adormecessem. E assim ele se libertou. Após se libertar, ele estava fraco, faminto, nu, sem seus objetos, sem seus pertences, e fez com que ele ficasse extremamente mais irado ainda. Como mortais poderiam ousar prender um dos perpétuos? Em Sandman, perpétuos são entidades que não são deuses, mas também não são mortais. Eles são filhos da noite com o tempo, e ambos são filhos do Criador. Então, os perpétuos eles têm uma função na vida. Sonho é o responsável pelos sonhos, como já falamos. E existem outros, como a morte, como o desejo, e cada perpétuo é imortal desde que a sua função ainda exista. No caso de sonho e de desejo, enquanto houverem seres vivos que durmam e que sintam desejos, eles vão existir. Então, essa é a questão. Mesmo faminto e fraco, Sonho se conseguisse manter vivo ali, né, em seu cativeiro. Após se libertar, Sonho pegou, né, e foi atrás do seu raptor, procurando saber onde estavam seus pertences. E ele disse que os pertences foram desviados com o passar dos anos, né? Eles foram roubados, alguns sumiram, e isso deixou o Sonho irado. E sim, ele puniu a todos com diversas punições. O filho do raptor, né, responsável, sofreu a pior das punições, que foi uma punição chamada Despertar Eterno, onde ele saía de pesadelo em pesadelo, acordando dentro de cada sonho e preso ali para sempre, em uma morte cerebral terrível, né? Após, né, se libertar, a primeira ação de Sonho, depois de punir seus raptores, foi ir para o Sonhar, que era seu reino, onde eles tinham um belíssimo castelo e ali viviam todos os sonhos e pesadelos com que ele lidava. E ao chegar lá, ele percebeu que o mundo dos sonhos já estava errado, estava estranho, e que ele não foi direto para o castelo, é como se o castelo não existisse mais. Então assim, ele foi na casa de amigos, e esses amigos explicaram para ele coisas que estavam acontecendo. Trataram dele, o ajudaram, e assim Sonho foi a pé para o lugar que costumava ficar seu castelo, que ele descobriu estar em ruínas. E lá ele encontrou Lucien, um dos seus principais servos, e Lucien explicou o que estava acontecendo, que o mundo dos sonhos começou a ruir e cair desde que ele sumiu. Sonho ficou ainda mais irado com os mortais, mas ele já não precisava, ele já não podia mais, né, se sentir assim, ele precisava correr atrás de seus itens. Sonho tem 3 ferramentas que ele estava desesperado atrás, que é seu elmo, também seu símbolo, feito com os deuses de um deus morto, e ele também possui um colar de rubi, onde ele consegue canalizar os sonhos das pessoas e torná-los realidade, tanto os sonhos quanto os pesadelos, e além deste colar, ele possuía uma algibeira. Essa algibeira possuía a areia dos sonhos infinita, que é a mesma areia que ele conjurou para se libertar. Então, sem saber onde estavam seus pertences, Sonho foi atrás de alguma entidade que pudesse ajudá-los. Então ele foi atrás de bruxas, e essas bruxas contaram a ele o que aconteceu com seus pertences.
onde o Rubi estava de posse de um vilão da DC Comics, que é o Dr. John Dee, mas apenas a Liga da Justiça poderia dizer a localização exata do Rubi. O Elmo estava sob o controle de algum dos demônios do inferno, e a Algibeira estava de posse de John Constantine. Sonho decidiu começar pelo mais simples e foi atrás da Algibeira. Ele entrou em contato com John Constantine, apareceu para ele. De início, Constantine não queria aceitar, mas acabou que aceitou, e Constantine descobriu que uma de suas ex-namoradas, que era fissurada com a Algibeira, estava de posse dela. Sonho, depois de cuidar dos caminhos da casa que estava até amaldiçoada, depois de resolverem todos aqueles mistérios, Sonho finalmente teve sua algibeira, e a portadora da algibeira morreria logo a seguir que se desfizesse dela. Mas Constantine, né, ajudou e fez com que ela, né, pediu para Sonho que tivesse piedade dela, que ela não sabia o que era, e o próprio Sonho, por se sentir responsável da algibeira ter caído em mãos humanas, fez com que ela tivesse uma morte tranquila, sonhando com o maior sonho de sua vida. Após ter sua algibeira, Sonho resolveu ir atrás do Elmo. Então, ele foi até o inferno. E no inferno, todos são bem-vindos. Existe um portal no inferno, um portão dizendo: aqui todos são bem-vindos. Ao chegar no inferno, ele se pronunciou que ele era um dos 7 perpétuos e queria falar diretamente com a estrela da manhã, Lúcifer, o regente do inferno. Mas os demônios não queriam deixá-lo entrar mesmo assim. E após uma ajuda do demônio Etrigan, né, que é mais um dos personagens ali da DC Comics, né, o personagem que nunca morria, que foi amaldiçoado pela Morgana Le Fay, né, esse demônio Etrigan ajudou o Sonho até chegar em Lúcifer. Ao chegar em Lúcifer, Sonho descobriu que o inferno não era mais uma monarquia única, onde apenas Lúcifer regia o inferno, assim como na criação do mesmo. Lúcifer perdeu o poder ali e outros demônios ascenderam. Então, ele ainda tinha que dividir o trono do inferno com mais 2 demônios, onde um deles era Beelzebub e Astaroth. Nesta questão, eles reuniram todos os demônios do inferno, porque ninguém sabia quem era o demônio que estava com o Elmo. Então, após descobrir quem era o demônio com o Elmo, Sonho o desafiou para conquistar seu Elmo de volta. Com o desafio concluído, Sonho pediu para ir embora. Ele falou: agora eu vou embora, até mais, tchau. E assim todos os demônios riram dele. E disseram, né, próprio Lúcifer e os outros regentes disseram: Sonho, o inferno é um lugar público, todos são bem-vindos, mas ninguém pode sair do inferno. Você não foi convidado por nenhum de nós, como outrora, para poder pegar e sair quando você bem quiser. Você não tem poderes aqui. Quando Sonho ouviu que não tinha poderes no inferno, por ele ser uma entidade excêntrica e até mesmo ter consciência de todos os seus poderes, ele se sentiu completamente como se tivesse pisado no calo dele. Então, em um dos momentos mais épicos da HQ, Sonho levantou seu elmo em uma mão e levantou sua outra mão e disse para todos os demônios que estavam ali numa enorme planície, dizendo: indaguem-se, indaguem-se, de que afinal seria feito o inferno, se não de um dia o sonho de irem para o paraíso. E quando o Sonho disse isso, todos os demônios que estavam em sua frente começaram a abrir caminho para que ele passasse tranquilamente e fosse embora, deixando Lúcifer e os outros regentes do inferno bem decepcionados e irritados com ele. A partir daí, só faltava o Rubi para que Sonho recuperasse as suas ferramentas. E o Rubi estava de posse da Liga da Justiça. Dessa maneira, Sonho entrou em um sonho de um dos rapazes, né, que trabalhava lá na sede da Liga da Justiça, um humano comum, e através dos sonhos desse humano comum ele apareceu, né, porque Sonho viaja através dos sonhos, ele ainda não estava com força total para viajar para onde bem quisesse. Então, através de sonho em sonho, ele chegou lá na Liga da Justiça. E o único membro da Liga da Justiça que estava disponível para ajudar era o Marciano, o Ajax. E esse é o momento da HQ em que vemos que cada ser enxerga Sonho de uma forma diferente. Enquanto nós o enxergamos de uma forma humana pálida, magra, com cabelos espetados e compridos, usando longas vestes ou então um manto com a cauda de fogo,
nós vimos que Ajax, o marciano, viu o sonho com uma forma mais demoníaca, como uma caveira, como se fosse uma caveira preta pegando fogo. E o que nos faz entender que é sonho é que quando ele fala, sempre os balões são pretos, com as letras brancas, como podemos ver aqui. Todos esses balões pretos são falas de sonho, enquanto os outros balões são falas de outros personagens. Cada um dos perpétuos nós vemos que tem um balão característico também, onde falaremos mais pra frente nas outras análises. E por fim, né, Sonho viu que esse rubi estava de posse de Don Dee, que era o Doutor Destino. John Dee estava preso no asilo Arkham, incapacitado. Ele conseguiu recuperar o rubi e teve uma grande batalha contra Sonho, onde John Dee, sem querer, destruiu o rubi. E destruindo o rubi, todo o poder de Sonho que estava ali preso voltou de volta para ele de uma forma repentina, fazendo com que Sonho nunca tivesse sido tão vivo quanto ele estava ali. E a partir disso, John Dee foi de volta levado ao Arkham, porque Sonho decidiu não matá-lo, uma vez que ele destruiu o rubi, e ele criou um rubi novo para si. E assim, finaliza o primeiro arco de Prelúdios e Noturnos, onde Sonho, de capturado para solto, liberto, e com suas ferramentas de volta tinha um longo período para poder levantar e recuperar, fazer balanço, descobrir o que estava faltando e reconstruir o seu sonhar. Além disso, no final da HQ, nós temos ainda um capítulo dedicado à Morte, irmã de Sonho. Morte, ao contrário dele, ela é completamente sorridente, feliz e legal e abundante. E Sonho é um cara frio, descontraídamente frio. E assim, vimos com que a Morte e Sonho se formam um bom par, né, uma boa dupla. E Sonho estava ali se queixando que tinha muita coisa para arrumar, muita coisa para fazer. E um passeio com Morte fez com que ele visse que ele poderia resolver isso. Ele tinha todo o tempo para fazer. Assim como ela, a Morte, tem toda a eternidade para poder buscar e levar as pessoas que chegaram ao seu fim, mas que uma vez por ano ela tem que viver como mortal para poder sentir a morte e saber como cada ser que ela busca se sente. E aqui voltamos para as pessoas que pularam o alerta de spoiler. Agora podemos ver, a minha opinião, é que Sandman realmente é uma história fenomenal. Quando você está lendo Sandman e você realmente gosta da DC Comics, ou até mesmo da Marvel, de super-heróis, e você gosta de situações anormais, né? Gosta de mistério, você percebe com que Sandman é a união de dois mundos, é o melhor de dois mundos. Você vê um personagem que tem poderes inimagináveis, um personagem que, ao mesmo tempo que ele parece fraco por se chamar Sonho, tem poderes que são além da compreensão humana. Ele pode materializar sonhos, ele pode criar sonhos, criar pesadelos, ele pode navegar de mente em mente até chegar no lugar físico que ele quer estar, ele pode fazer com que os seres vivos tenha... Ele não pode matar, claro, mas ele pode fazer com que o ser vivo tenha sonhos perpétuos, né, eternos, e até com que a morte venha e busque. Você vê que Sonho realmente é um personagem formidável, e Sandman é uma história extremamente poderosa. É uma história que quando você... Sério, se você quer começar por uma HQ mais adulta, uma HQ mais pesada, que não tem aquela pegada de super-heroísmo, comece por Sandman, que é uma história que realmente pode te surpreender pelos valores que ali tem, assim como pela vontade e curiosidade de saber como o Sonho vai resolver as coisas, você vai tendo. Em resumo, é uma bela inspirativa para as pessoas que querem começar a ler HQs e não sabem por onde. Assim como é uma bela história em que todos os fãs de quadrinhos da DC Comics ou da Marvel deveriam dar uma oportunidade, porque ali você percebe uma mudança, você percebe uma união entre todos os mundos e todos os folclores que tem. Então é isso. Se você gostou, né, dessa minha resenha sobre Sandman Prelúdios Noturnos, aguarde que farei o próximo capítulo da Casa de Bonecas. E também aproveite, se inscreva no canal, curta, comente e explore os outros vídeos.
Eu sou autor, de uma obra chamada As Crônicas de Valo, o nome do canal, e já temos vídeos do conteúdo das Crônicas de Valo, assim como o primeiro vídeo da série de como ser um escritor. Se você está vendo com o canal mais adiantado, provavelmente você vai ter séries mais adiantadas do que isso. Até o presente momento é o que eu acabei de dizer. Muito obrigado e até a próxima.